Boa tarde, pessoal, beleza? Então hoje aqui a gente vai estar olhando um produto aqui da Go Blockchain, uma aplicaçãozinha feita pela equipe da Go. E essa aplicaçãozinha se trata de NFT, então a gente vai comprar uma NFT e essa NFT ela vai ser mintada no ato da compra, tá usando o contrato 721. E a gente vai dar uma olhada mais nos aspectos técnicos depois, mas agora a gente vai só ver a aplicação funcionando, como é que ela funciona, como é que a gente interage com ela, tá bom? Então, aqui tem uma aplicaçãozinha, não é? E se chama NFT Sum, eu estou rodando ela localmente. Eu posso instalar o MetaMask, mas como eu já instalei, está aparecendo a setinha que eu instalei, posso conectar com o MetaMask. E ele já se conectou, a gente está aqui na rede da Rinkeby, né, que é uma testnet. Aqui está o meu saldo, vocês podem olhar aqui no MetaMask mesmo. É isso aí, 0.47170 ETH. E para a gente pegar a nossa NFT, basta a gente apertar o botão Quero uma NFT. A gente não sabe qual NFT é essa, a gente vai ver quando a gente comprar ela. Então, tem esse aspecto aí de surpresa nessa aplicaçãozinha. Então, a gente vai esperar aqui, vamos então confirmar a transação. Confirmamos a transação. Vamos esperar ela ser confirmada lá na rede da Rinkeby. E aí a gente vai dar uma olhada em como é que ela tá. Ótimo, pessoal, foi confirmado. Então, se a gente vir aqui no Etherscan, né, ela vai aparecer aqui, tá carregando. E eu também vou mostrar, né, pegando o endereço do contrato aqui, o contrato vai ficar disponível aí para vocês verem também, deixar o link do contrato aí na descrição. Mas eu vou ir no MetaMask no mobile e vou mostrar para vocês como ela já chegou lá e a gente vai poder descobrir que NFT é essa, né? Bem, pessoal, fiquei esperando um tempinho aqui, nada aconteceu, não deixei aí destravado, né, dei uma pausada no vídeo para esperar, mas não apareceu, mas é uma transação que já foi feita. E se eu olhar aqui no contrato, ó, que é para onde eu fiz a transação, fiz da minha conta para o contrato, né, chamando uma função, que é esse método aqui, é o método buy lá do contrato. Se a gente vir aqui nos eventos, agora são os eventos que não querem carregar, putz, ok, carregaram. Desculpa aí pela má conexão, acredito que a minha internet talvez, mas enfim, aqui ó, Ownership Transferred. Então, a propriedade de alguma coisa foi transferida e a propriedade era dessa conta aqui, 000, então algo foi criado e o novo dono sou eu, que é a minha conta ali da MetaMask, né? Então, com esse endereço aqui do contrato que a gente interagiu, eu consigo ir lá no meu MetaMask Mobile e ver esse NFT lá. Então, vamos lá para ver qual é a cara desse NFT que a gente acabou de ganhar. De comprar, na verdade, né? Beleza, então, galera. Tô aqui, vou entrar na minha conta aqui do MetaMask. Eu acredito que já deve estar logado. Como vocês sabem, só tem como ver a NFT usando o MetaMask aqui no celular. Então, para eu adicionar essa NFT que eu acabei de comprar, eu vou colocar aqui o endereço do contrato, que eu copiei ali no computador, como vocês viram, e o ID dela. O ID dela vai ser ID 0, já vou mostrar para vocês como consigo ver o ID dela. Ótimo. Então, vamos esperar. E aqui ela foi criada. Vamos esperar. Olha aí! Punk 0, ID 0 dela. Ok. Então, red is the cooler. Então, tem aqui uma breve descrição, né? E como mostra aqui também o token standard, o ERC 721 e aqui o contrato do ativo. Ótimo, galera. Até que enfim carregou. Então, aqui, ó, sucesso, né? Mas antes mesmo, talvez se ficasse carregando aqui por muito tempo, você poderia ver aqui na sua MetaMask que aqui ó, quando você clica aqui na última transação, foi confirmada, ok? E antes disso aqui mesmo carregar aqui na rede da Rinkeby. Então aqui tem os detalhes das transações. Então como é que eu sei, por exemplo, que o ID do meu token lá, quando eu coloquei na MetaMask para eu conseguir visualizá-lo, era 0, porque aparece aqui, ó, o ID 0, então, sei lá, se o seu ID for 365, você pega aí 365, coloca lá o endereço do contrato
e aí vai aparecer lá para você enfim, a sua NFT, não é? E aí a gente pode ficar, enfim, comprando NFTs e vendo quais são essas NFTs. É bem legalzinho porque tem esse toque de surpresa aí. Olhando aqui na MetaMask, a gente consegue ver alguns detalhes sobre a transação também para ver quanto que custou essa NFT, né? Então a gente olha aqui, ó, tiveram aqui algumas coisas que a gente pagou a mais por causa da taxa de transação na Ethereum, na rede da Ethereum, mas o valor mesmo está aqui, ó, em amount 0.03 e aí adicionaram algumas outras coisas aí que ficou 0.302 e tudo mais, porque esse foi o valor da taxa. Mas é isso. É uma NFT compramos por 0.03 e podemos comprar uma outra que vai ser uma outra NFT e tudo mais. O meu propósito desse vídeo aqui não é mostrar para vocês só a aplicação, mas como é que ela funciona, como é que algo na blockchain está aparecendo aqui na minha tela. Então é isso que a gente vai fazer e a gente vai começar pelo espaço da blockchain, depois a gente vai ver como a Web3 faz a ponte entre o que está na blockchain e o que aparece aqui nesse HTML aqui na página. Beleza, galera? Vamos lá então. Ótimo, galera. Então a gente está aqui com o Smart Contract, que é o Smart Contract responsável por fazer tudo isso acontecer que a gente acabou de fazer. Comprar NFT, não é? E esse contrato ele é um ERC-721. Isso significa que ele é um contrato hábil para fazer o mint de NFTs, ok? E a gente importa ele aqui, né, dentro aqui nesse espaço aqui para a gente fazer o import de arquivos de outros contratos, dos quais o nosso contrato ele vai estar dependente, e o ERC-721 é um deles, e esse ERC-721 enumerable.sol também é um que vai trazer algumas funcionalidades importantes sobre o token URI, que é a URI do token que a gente vai estar usando. E, enfim, o contrato ele é um pouquinho grande, na verdade, mas ele tem poucas funções, ok? Eu não vou ir detalhadamente sobre cada linha, mas eu vou falar sobre as funções mais importantes, sobre as variáveis mais importantes também. Então existe aqui um número máximo de estudantes de NFTs que a gente quis fazer, que é 2104. Existe um preço para cada uma dessas NFTs e existe também uma Base URI. Essa aqui é algo importantíssimo, por causa que se você quer fazer uma grande quantidade de NFTs, você não quer ficar fazendo um mint de cada uma e colocando o URI de cada uma cada vez que você fizer um mint, inclusive quando é o usuário que vai estar fazendo o mint. Ele não quer saber de nada disso, não é? Então, a gente coloca aqui uma URI base para o nosso contrato e todas as novas URIs que forem das novas NFTs que vão ser mintadas, elas vão ter como base essa aqui e elas vão colocar alguma coisa aqui no final para mostrar que elas são diferentes uma das outras, ok? E então aqui tem o nosso contrato, né? ERC-721, o nome da coleção e GPS, que é o símbolo que representa essa coleção, tá bom? Função buy, que é a função de compra, não é? A função de compra tem alguns requires aqui para que nenhum erro aconteça, mas o que ela faz? Ela pega aqui o total supply e aumenta esse total supply à medida que esse total supply na verdade já é do próprio contrato do ERC-721. E se a gente chamar aqui, deixa eu só fazer o compile aqui desse contrato, e ele já está deployado, né? Se a gente chamar aqui essa função total supply, vai mostrar a quantidade de NFTs que já existem, e só existe uma porque a gente só fez o mint de uma agora que eu comecei a rodar a aplicação. E toda vez que a pessoa comprar, vai ser ela que vai fazer o mint dessa NFT, não é nós que fizemos o mint delas e aí deixamos armazenada elas no IPFS e a pessoa vai e faz apenas a compra e a gente transfere da nossa conta para a conta da pessoa. Não é isso que acontece. Ela própria mesmo faz o mint quando ela clica aqui em Buy. E esse mint vai ser feito para a conta dela, por isso que está aqui message.sender, não é? Aqui msg.sender. Quer dizer que essa NFT vai para a conta da pessoa que está comprando. Ótimo. Tem algumas outras funções aqui que você pode dar para alguma outra pessoa, a NFT e tudo mais. E vocês podem ver que existem funções que a gente pode fazer aqui que a gente não precisa colocar lá na frente na pagininha que a gente está criando, essa de Give Gift,
por exemplo, é uma função que não tem como a pessoa lá interagindo com a nossa interface do usuário, ela dá uma NFT para alguma outra pessoa, ela tem que interagir com o contrato diretamente para isso acontecer. Mas depois a gente pode implementar essa funcionalidade e colocar ela lá ao vivo para as pessoas poderem usar essa funcionalidade. E uma coisa interessante aqui é sobre a Base URI. Voltando aqui na Base URI, já vocês vão entender porque eu estou falando tanto disso, porque isso é muito importante. Então, tem a nossa Base URI aqui. E essa Base URI é uma função que já vem do próprio contrato do ERC721 Enumerable. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um override nessa função, porque de vez em quando a gente vai precisar mudar essa URI base. E se a gente precisar, a gente colocou a funcionalidade para isso acontecer. Se a gente não precisar, não precisa, né? E a gente deixa essas funções aqui. Mas, por exemplo, a função tokenURI, ela vai pegar um token ID, por exemplo, 0, que é o ID do nosso token que a gente acabou de comprar. E se esse token existe, ela vai pedir que ele exista. Caso não exista, vai dar uma mensagem de erro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a base URI, que é essa função aqui, vai chamar ela, e isso vai ser colocado dentro de uma variável. Se o tamanho dessa variável, para isso que a gente passa em bytes, que é de uma forma que a gente consegue ler o tamanho dessa variável, for maior do que 0, então o que a gente vai fazer? Deixa eu mover aqui o cursor um pouco para o lado. A gente vai juntar essa base URI, que é essa aqui que a gente está vendo. Opa, cadê? Mais lá para cima. A gente vai juntar essa URI base aqui. Voltando aqui. A gente vai juntar essa URI base. A gente vai juntar o ID e .json. Vocês vão entender porque tem esse .json aqui no final já. Então, vai ser aquela URI base, o nosso ID do nosso token, que é 0. Então, vai ser lá o URI base barra 0.json, que é onde está a nossa metadata dessa NFT. Então, seria mais ou menos assim, ó. Para NFT 0, ficaria dessa forma o token URI dela, ok? E aí, para as outras NFTs, para NFT1, ficaria 1.json e tudo mais. Dessa forma, a gente consegue ter um endereço único um endereço base, na verdade, para todas as NFTs, em vez de fazer um endereço diferente para cada NFT, o que ia dar muito trabalho, principalmente para o usuário final, porque ele não ia querer ficar colocando lá um monte de letra aqui misturado com número e tudo mais. No IPFS, ele só quer comprar NFT dele e ver isso na carteira. Ótimo! Então, deixa eu pegar aqui o endereço do contrato. Tá. Deixa eu ir aqui no Remix. Fazer aqui a compilação. E aí vocês vão ver que eu tenho acesso ao contrato. Caso eu não tenha feito nenhuma mudança nele, né? A ABI seja a mesma. Eu tenho acesso ao contrato aqui para... Aqui, ó. Para que a gente possa ver as funções dele. Então, por exemplo, aqui. Temos 0 NFTs até agora, não é? Se a gente dá uma olhada no token URI da 0, vai aparecer 0. Ué, por que está aparecendo 0? Na verdade, é porque a gente não colocou na Rinkeby. É isso, agora sim. A gente vai ver aqui no endereço. Por isso que eu estranhei. Tá, se a gente ver aqui, ó, o token URI da NFT de ID0, que é a nossa NFT, esse aqui é o endereço que nos leva até lá. Já vou explicar para vocês como é que a gente chega nesse endereço, por que a NFT ficou lá. E se a gente for o total supply, tem que ser 1, porque existe uma NFT que foi criada até agora. Tem o símbolo aqui e algumas outras funções também que você pode dar uma olhada. E tem a função aqui, ó, set base URI, que a gente pode mudar essa base de URI caso a gente queira. Então é isso, galera. Eu uso aqui o Pinata para armazenar as imagens, então é só você criar uma conta aqui no Pinata, ela é grátis até 1 GB de memória. Então criei duas pastinhas bem simples aqui. Essa pasta ela contém o metadata de cada NFT, eu coloquei só duas aqui para estarem disponíveis até agora. Se a gente for aqui no JSON 0, que é
a metadata da NFT de ID0 e a gente dá uma pesquisada que a gente consegue ver a imagem exatamente como a gente viu lá na MetaMask. E uma coisa interessante é que, por exemplo, eu coloquei aqui, né, os meus metadatas. Cada metadata tem exatamente um endereço diferente. Ó, esse aqui começa com QM, termina com JU, esse aqui começa com QM, termina com VZ maiúsculo, então eles não têm nada a ver entre si. Mas, como eles estão armazenados dentro de uma única pasta, e essa única pasta contém também um único CID, que é um identificador de conteúdo, então a gente consegue pegar esse hash aqui, e por isso que eu coloquei esse hash aqui, se vocês deram uma olhada, esse hash aqui mesmo, ó, termina com QE, e aqui ó, termina com QE, e aí a gente consegue dentro desse hash entrar e ver a metadata do token de ID0, e quando a gente gerar o token de ID1, a gente consegue ver também a metadata dele, que vai nos referir a outra imagem, enquanto que esse 0JSON aqui nos refere a essa primeira imagem aqui que a gente tinha acabado de ver. Então, isso é muito importante, esse é o aspecto técnico de uma smart contract e como ele está, o que ele está fazendo ali por trás das câmeras, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o código de Web3 e como ele conecta o que está nesse smart contract com o que aparece aqui na tela, como é que isso é feito, tá bom? Show, galera! Então, para a gente ver aqui como é que essa interação ela acontece, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês que isso aqui nada mais é do que um HTML simples, puro, ok? Vocês podem olhar aqui, ó, cada vez que eu vou passando o mouse aqui em cima de cada uma dessas coisas, foi criado aqui, ó, as tags HTML, a tag body e tudo mais que está dentro, né? E cada seção foi sendo colocada, por exemplo, aqui o header, aqui embaixo foi colocada a seção desse quadrado aqui, que mostra as coisas principais e as principais funcionalidades. Aqui a seção mais informativa sobre o que está sendo feito e tudo mais. Agora, o interessante mesmo, tudo isso estando aqui, né, no HTML, é que tudo isso está sendo usado, tudo isso está funcionando por meio de um JavaScript, e esse JavaScript ele usa da biblioteca Web3. Então, olha aqui, ó. Então, tem aqui, né, o HTML, index.html, o nosso arquivo, e existe o main.js, que é esse arquivo aqui que faz basicamente toda essa interação que a gente tem entre a blockchain e consegue colocar lá para a gente ver lá como usuário. Então, já começa assim, ó, por exemplo, se esse window.ethereum, ele é basicamente o que nos permite ver a MetaMask. Então ele está dizendo ali, ó, se não existir uma MetaMask, se isso for indefinido, na verdade se for diferente de indefinido, né? Indefinido. Se isso for definido, ou seja, se existir uma MetaMask ali, então a gente vai colocar esse sinalzinho aqui da Nike, né, basicamente. Esse sinalzinho de que tá tudo certo. E a gente vai colocar isso no HTML por meio, a gente vai injetar esse símbolo lá no HTML por meio aqui do check MetaMask, que foi algo que foi colocado lá no index HTML para se referir a essa parte bem aqui, ó. Essa seção bem aqui. Então, a gente consegue colocar aqui, ok? Vocês podem ver aqui, ó, id check MetaMask. Então a gente se refere por meio do nosso JavaScript aqui para a gente adicionar esse check aqui, caso a gente consiga ver a MetaMask, né? Consiga estabelecer uma conexão com a MetaMask, que vai ser o que vai possibilitar a gente ter a conexão com em fazer as transações, porque a gente vai estar usando a nossa carteira e tudo mais, né?
Tá, vamos descer mais algumas outras funções aqui. Existe essa função de se conectar, que conecta a nossa conta com a MetaMask. Então, a mesma coisa que faz com que seja possível a gente ver a MetaMask, vai ser a mesma coisa que vai fazer com que seja possível a gente ver e interagir com ela, por exemplo, em puxar as contas que estão nela, nesse ETH Request Accounts, e também aqui o Wallet Request Permissions. Então a gente vai permitir que a MetaMask, a gente vai estar chamando essas funções para a gente usar a MetaMask e ser permitido para fazer isso por meio das contas que aparecerem. E existem algumas outras funções, essas aqui são da biblioteca Web3 mesmo. Get Account, Get Network, Get Balance, para a gente ver o saldo, ver as contas e ver qual é a network que a gente está se conectado. Então, caso essa conexão exista, vai carregar essas funções aqui, que eu acabei de falar. A primeira delas é o Get Account. Então, a gente vai conseguir ver o Get Account, né? Caso aquela aplicação ela só está sendo usada em modo beta, né? Só ali a gente está usando ela de forma de brincadeirinha, né? Ela não está ainda lá na mainnet. E se estiver na mainnet, alguém tiver conectado na mainnet for gastar dinheiro real com ela, vai aparecer aqui um alerta de que ainda isso não é possível. Então a gente vai estar usando aqui essa corrente, essa blockchain que tem o ID 0x4 em número hexadecimal, que é a Rinkeby. Então a gente só pode usar a Rinkeby para interagir ali com aquela, por enquanto, né, para interagir com aquela funcionalidade. Também tem o Get Network, que a gente consegue puxar aqui, ó, puxar essa network aqui, e a gente consegue colocar lá, ó, aqui, ó, Rinkeby teste, né, e injetar isso lá no HTML. Por isso que está aparecendo aqui, ó, Rinkeby teste pra gente. Vamos ver, Get Balance. Então a gente consegue também pegar o balanço da conta que a gente está vendo. E para isso a gente vai usar o ethereum.request. Então a gente vai fazer o request desse método aqui, ETH-GetBalance. E todos esses métodos que estão sendo feitos aqui, o request, eles são os métodos originais como se diz, do protocolo da Ethereum. Então, o ETH, GetBalance, ETH Account, então todos esses, quando a gente roda, por exemplo, a Ganache e faz alguma transação na Ganache, você pode ver que lá na SLI dela vai mostrar esses métodos, porque é os métodos originais do protocolo da Ethereum. Então a gente sempre usa aqui esse formato ethereum.request, o método e os parâmetros que vão ser usados na função. Por exemplo, a gente está aqui usando o endereço selecionado e a gente quer ver o latest, ok? A última atualização do balanço dela. Vamos dar uma olhada aqui, mais alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante. Ok, aqui é a função Buy Now, que nos permite comprar a NFT, não é? Por meio da mintagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, conferir, na verdade, se já existe uma conta selecionada, a gente vai conferir se a gente está na Rinkeby, e a gente vai permitir a compra de uma NFT, e a gente está pegando o preço aqui, ó, desse lugar, United CryptoPunks, e se a gente colocar isso aqui lá aqui no nosso navegador, então colocar aqui o preço 0, não, devia ter colocado number, né, isso, aqui o preço é 0.03 ETH, porque a gente está usando esse número aqui, o parâmetro number como aqui number. E a gente vai usar cada função, se vocês forem ver no contrato, existe como eu digo, uma representação hexadecimal dessa função. Então a gente vai pegar essa representação hexadecimal e a gente vai pegar a nossa conta, vai interagir com o contrato que a gente já fez o deploy dele, vai passar um valor de um gas máximo que a gente quer usar, o valor que a gente quer transferir, que no caso vai ser o preço, para a gente ter a nossa NFT, e a data, que é a função
que a gente vai interagir com ela na forma hexadecimal, desde que a gente está usando aqui todas essas funções originais e primitivas da rede do protocolo da Ethereum. E aqui vai ser gerado o hash da transação por meio do método eSendTransaction, que vai fazer a transação por meio desses parâmetros aqui, que são os parâmetros que a gente acabou de ver aqui. E é isso, pessoal. Então vocês puderam ver que é bem simples, né? Então a gente usa o Ethereum, usa o request, usa o método que a gente quer fazer e usa os parâmetros que a gente quer usar para a gente interagir lá com a Ethereum. E a gente usa o index HTML para que tudo isso possa aparecer lá na frente. Por fim, vamos fazer mais uma compra. Vamos ver qual é a última imagem da próxima. Onde é que está aqui? Ok, aqui. Uma coisa interessante também é que essa NFT ela aparece no OpenSea, tá bom? Então deixa eu carregar aqui o OpenSea novamente. Show! Essa última aqui, ó, que a gente acabou de fazer o mint dela. E aqui tem uma descrição. Red is the color. E a NFT que a gente comprou. Vocês podem ver que ela foi mintada e transferida para nós 44 minutos atrás, o que é muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas tá bom, vamos lá. Então deixa eu colocar aqui. Eu quero um NFT. Como vocês viram lá, vai chamar o window.ethereum. Se tiver conectado, vai se conectar e aí vai fazer o ethereum.request, porque eu cliquei ali no quero um NFT, e vai fazer o request daquela função pela sua forma hexadecimal. E a gente vai poder aprovar ou não essa transação de ela acontecer. Como vocês podem ver aqui, ó, o amount, né, que foi o preço a ser pago, mais a taxa aqui da rede. E a gente fez novamente um mint de uma outra NFT. Vamos esperar a transação ali ser aceita. Enquanto isso, quero mostrar aqui para vocês como é que vocês conseguem ver o hash de cada função. Não desse contrato, eu quero ver desse contrato. Ok, function hashes. Então vocês podem ver aqui o hash da transação não, ali ó, a transação foi aceita, mas a função buy aqui ó, função buy. Ok, a função buy, esse aqui é o hash dela, e esse hash é a representação hexadecimal dessa função de acordo com o conteúdo que tem nela. Então a gente usou esse número aqui, bem aqui ó. Eu acho que está mais aqui para baixo, bem aqui, que é o ABI, vamos dizer assim, que foi definido aqui, dessa função. E se a gente for lá no OpenSea, vamos ver, eu poderia ir no MetaMask Mobile, mas como o OpenSea já está aqui aberto, né, vamos ver qual vai ser. Geralmente o OpenSea demora um pouquinho para carregar as imagens, vamos ver se vai demorar muito aqui. Dá um refresh aqui no Metadata. Mas então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, bota aí nos comentários, tá bom? Eu sei que existe muita coisa e muita coisa tá vindo por aí. Existem várias bibliotecas. Depois eu quero fazer um vídeo sobre a biblioteca UseDApp, que é uma biblioteca muito boa que faz com que não só a gente consiga usar um HTML, mas a gente consiga usar um React, que consegue fazer UIs, né? Interfaces de usuário bem mais bonitas do que o HTML. Também tem suas funcionalidades que deixam a página muito melhor, muito mais rápida. E caso você queira aprender mais, basta assistir os vídeos aqui do nosso canal da Go Blockchain, tá bom? Tem vários vídeos aqui sobre o que está acontecendo. E vamos ver lá. Eu acredito que não carregou ainda, galera. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Será que foi? Será que foi? Mas eu já vou ir terminando o vídeo aqui porque ele tá muito longo, eu acredito. Mas vamos esperar aqui, ó. Carregou. É isso aí, pessoal. Essa é a nova NFT. E até a próxima, beleza?